Paz do Senhor Jesus, gostaria de convidar vocês a meditar junto comigo aqui no livro de Mateus, no capítulo 13. Quando Jesus reúne ali uma grande multidão e os seus discípulos, ele começa a contar uma parábola, que é essa parábola do semeador, que está escrito em Mateus no capítulo 13. Vamos ler a partir do 3, que diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas o queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui Jesus fala uma parábola do semeador que saiu a semear. E aqui nós vamos agora entender. Jesus aqui fala da interpretação dela para os seus discípulos, né? Que fala que o significado dessa parábola, aqui a partir do 18 diz, né? A parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quando a semente caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida o engana, as riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por uns. Amém, irmãos? Vamos entender melhor essa parábola, irmãos. O que significa aqui, né, o semeador? Significa as pessoas que levam a palavra de Deus, né? As pessoas que pregam, que ensinam a palavra de Deus. E a semente é justamente a palavra de Deus, né? E esses solos se referem ao tipo de corações. Quanto ao que você recebe, como você recebe, fala do tipo de coração que você tem. Se é um coração, né, aqui à beira do caminho, que é um coração duro. São aquelas pessoas que eu costumo dizer que nem querem nem ouvir a palavra de Deus, né? Você vai falar sobre a palavra de Deus, não, eu já tenho Jesus no meu coração, não quero ouvir. Rejeitam a palavra de Deus, rejeitam ouvir, e logo o inimigo arrebata aquela semente e não deixa nem germinar, para que aquela pessoa não creia e não seja salva. Então são pessoas de coração duro, que não dão ouvidos à palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus quando é semeada, quando é lançada sobre o seu coração. Também vemos aqui o solo pedregoso, são aquele tipo de corações superficiais. Eles ouvem, por um momento eles ficam entusiasmados, se alegram ao ouvir, mas eles não criam raízes profundas. E logo vêm as tempestades, as situações, os problemas da vida. E por não ter raízes profundas, logo também se desviam novamente da palavra de Deus. E também tem aquele solo entre espinhos, são aquelas pessoas que ouvem e por um determinado tempo elas começam a não frutificar mais, elas não começam a praticar por causa dos desejos deste mundo, por causa dos seus prazeres e das riquezas, começa a sufocar aquela palavra que foi semeada. Então, as riquezas, os prazeres deste mundo sufocaram aquela semente e ela não conseguiu mais frutificar. Mas, enfim, a semente caiu num solo bom, numa terra fértil. E ali produziu frutos, porque ela virou uma árvore linda, frutífera. Ela deixou aquela semente germinar, transformar. Ela não deixou que as coisas, as situações, os problemas, as riquezas sufocassem aquela semente. Porque ela ouviu, ela creu e colocou em prática e criou raízes profundas, diferente desses outros tipos de solo. Ela acreditou na palavra de Deus e deixou que a palavra de Deus a transformasse. E ela ali foi frutífera. E é assim que Deus quer. Quando nós estamos semeando a palavra de Deus, Ele quer que você seja um solo fértil, um coração disponível para ouvir, para crer, para colocar em prática. Porque só assim você vai ter o resultado da palavra de Deus na sua vida. Só assim a palavra de Deus vai
frutificar na tua vida. Quando você ouvir, quando você crer, quando você colocar em prática tudo aqui que vai ser semeado nesse canal. Você é um semeador, trazendo a palavra de Deus para a tua vida, através de Deus. Você é usada como canal para a tua vida, em nome de Jesus. E eu espero que você seja um solo fértil, um solo bom, que vai dar crédito, vai colocar em prática. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, assim eu creio. Não seja um coração endurecido. Não seja um coração superficial. Não deixe que os prazeres sufoquem a palavra que está sendo lançada nesse momento no teu coração. Seja uma terra boa, seja receptiva a ouvir a voz de Deus. E deixar que ela transforme, a cure e a liberte, em nome de Jesus. Receba essa palavra e deseje ser esse coração fértil, em nome de Jesus, amém? Então eu convido você, amado ouvinte, se em algum momento você esteve com o coração endurecido, se arrependa, se volte para Deus, peça para Deus que transforme esse coração, que tire esse coração duro, para ouvir, para que haja salvação, para que haja libertação da tua alma. Porque só um caminho, só uma verdade, e é Jesus, e é a palavra de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você não vai alcançar o que te espera na eternidade se você não crer na palavra de Deus. Se você, meu amado ouvinte, tem sido um coração superficial, eu te convido a criar raízes profundas. Eu te convido a criar raízes profundas para quando vier as perseguições, as tribulações, as angústias dessa vida, as aflições dessa vida, você não deixe que a semente seja arrancada do teu coração, para que você permaneça firme no Senhor. Meu amado ouvinte, se você tem sido esse solo entre os espinhos que deixou que as riquezas, os interesses dessa vida, os prazeres dessa vida sufocassem, eu te convido a voltar novamente, a germinar, a frutificar, a deixar que essa palavra torne real novamente em tua vida. Eu te convido a voltar de novo. Você que tem um bom coração, tem crido nessa palavra, eu te convido a permanecer, a frutificar. E juntos aqui nesse canal, nós vamos criar raízes profundas, nós vamos dar frutos, porque tudo começa da raiz. E eu convido a você, se você quer criar raízes profundas, a se inscrever nesse canal, a estar junto aqui comigo, aprendendo da palavra de Deus, amém? Eu te convido a estar junto aqui comigo, ouvindo da parte de Deus, que você possa ser uma árvore frutífera, que alcance mais pessoas também, que tudo comece através de você, das suas raízes profundas, para transbordar na vida dos demais que vão precisar ouvir também da tua parte. Hoje talvez você possa ser aí um ouvinte, amanhã você pode ser o semeador, que vai semear essa palavra. Assim como um dia eu decidi ser uma terra fértil, uma terra boa. Decidi deixar que essa palavra entrasse no meu coração e me transformasse. E hoje eu quero frutificar na tua vida essa semente. Que um dia eu ouvi, criei e coloquei em prática, que Deus transformou. Deus me curou, Deus me transformou, Deus me libertou. E eu quero compartilhar aqui do que essa semente, do que essa palavra pode fazer nos nossos corações, na nossa vida, quando a gente temos um coração disponível. Ele pode mudar completamente a nossa história. Por isso que eu estou aqui semeando essa palavra, porque Ele mudou a minha história. E eu creio que se você for um solo fértil, Ele vai mudar a tua história também. Por isso que eu te convido, meu amado. Quer vida transformada, cura, libertação, milagres, uma nova história, um novo de Deus? Se inscreva, esteja aqui comigo, ouvindo, praticando. Que Deus te abençoe, amém?